Saudações, vigia das pessoas. Estamos começando a nossa caminhada matinal. Enquanto caminhamos, vamos comentando sobre as coisas que nos rodeiam. Hoje nós vamos comentar sobre o calçamento. Tá vendo aqui, ó? Nessa avenida nós temos a pista de rolamento, depois tem a sarjeta, aí tem essa faixa branca pintada. Essa é a que nós chamamos lá no Paraná de meio fio. Aqui em São Paulo nós chamamos de guia. Aí tem o calçamento. E depois do calçamento ainda tem uma área verde para absorção da água pluvial. Muito bem, nosso assunto de hoje para meditação nesta manhã vai ser um verso bíblico que eu não lembro onde está. Eu lembro, mas não sei exatamente onde está. Mas eu sei que ele está ali no capítulo 22 do livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios ele traz algumas orientações para viver melhor. Então, Provérbios começa dizendo que conhecer a Deus é o princípio da sabedoria. Vejam, esse poste plantado bem no meio da calçada já é um impedimento para os passantes. Não deveria ser assim. Veja, eu tenho um fraco. Eu não posso ver um parafuso e eu vou lá e pego. Não sei para que exatamente, mas eu já tenho uns 50 quilos desses guardados. Eu acho bonito. Ainda mais quando é novo assim, ó. Parafuso novinho. Se desprendeu do carro e aí fica na pista de rolamento. Então, os outros postes estão mais na lateral da calçada, facilitando a passagem do pedestre. Mas em alguns casos esse poste está bem no meio, atrapalhando o ir e vir das pessoas. Como essa avenida aqui é uma avenida de pouco fluxo de pessoas, por enquanto isso não está interferindo no dia a dia da cidade. Veja, nós estamos aqui numa uma área pouco densa. Então você veja que há toda uma área verde que ficou poupada graças à ação do Ministério do Exército, porque essas terras pertencem a eles.
Os dois lados da avenida. Na verdade, até a avenida pertencia a eles. Mas não sei se o exército cedeu para o município ou se o município comprou. E aí o município fez essa avenida larga e eficiente aqui. Voltando a falar dos provérbios. O provérbio, um deles, eu não lembro qual, tá ali entre o 22 e o 26 que nós estudamos esse tempo atrás aí, alguns vídeos atrás, tá falando de algumas proibições, não é? E uma delas é não mexer nas divisas que o nosso antepassado fixaram. Porque você sabe que até hoje é uma guerra perene essa questão de propriedade. As empresas brigam. As empresas brigam entre si. Vizinhos brigam às vezes por 1 metro de terra. Então o conselho do sábio é: não mexeis nas divisas no final dos tempos. E os cientistas de plantão estão dizendo que nós já estamos no final dos tempos. Parece que a comunidade científica mundial mexeu naquele relógio do tempo. Lembra, é um relógio do tempo que marca quão próximo estamos do fim. A Bíblia também, ela mostrou um relógio do tempo. Na verdade, os babilônios, eles eram especialistas em relógios. São deles ideias como a do relógio marcar 12 horas, o círculo ter 360 graus e aí por diante. Foi um sabidinho babilônico que foi presenteado com o relógio do tempo mais eficiente que já se tem notícia. Seu nome: Nabucodonosor, rei da grande Babilônia. Nabucodonosor era o rei mais perverso que se tem notícia. Abacuque disse que os babilônios eram cruéis. E ele pergunta a Deus assim: por que o Senhor vai nos castigar? Porque Deus disse que ia jogar Babilônia contra eles. Por que o Senhor vai nos castigar usando um povo mais perverso e errado do que nós? Nós não entendemos, assim como Abacuque não entendeu, os planos de Deus. Mas talvez
nos planos de Deus, estivesse a salvação do rei Nabuco. Olha o que eu achei aqui. Um pé de goiaba, cheia de goiaba. Semana passada também eu passei aqui, tinham várias. Eu comi, passei o dia alimentado com 4 grandes goiabas brancas. Se eu tivesse uma vareta, eu conseguiria pegar as maiores lá do fundo. Mas não será possível. Mas eu não vou chorar muito. Por quê? Porque eu já passei numa árvore ali atrás e colhi 4 grandes goiabas brancas. Não se importe com essas marquinhas que aparecem na goiaba. Eu sei que você vai falar assim, ai credo, essa goiaba silvestre. Meu irmãozinho, vai chegar um dia em que nós, os cristãos, teremos que viver disso. Sim, frutas silvestres, raízes, porque a vida não vai continuar as mil maravilhas o tempo todo. Porque existe uma guerra na qual estamos inseridos. Existe um papel para mim e para você. Ou de um lado do combate, ou do outro. Então aqui eu tenho que dizer para você. Existem os combatentes de Miguel. Estarão aqui desse lado aqui, ó. À minha esquerda. À minha direita. Sua esquerda. Miguel e seus anjos combateram contra Lucifer e os seus anjos. Lucifer está ali do lado. Então o exército foi cortado em 2 aqui. Então daquele lado lá serão os combatentes de Lucifer. Interessante que nós teremos papéis proeminentes nessa batalha. Só que não é uma batalha literal com armas, não. É mais uma batalha de argumento. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão Lucifer e seus anjos e arrojou o exército destes para a terra. Então é assim que nós estamos hoje. Estamos aqui vivendo sob fogo cruzado. E olhando assim, aparentemente, o exército de Lucifer está vencendo. Sim, Jesus, quando esteve aqui, disse: será que quando eu voltar, haverá fé na terra? Pois é, a fé na terra está acabando. A fé da terra está acabando. Então, se você fosse, eu não sei exatamente, mas vamos dizer aí, para ser bonzinhos, vamos dizer que 90% dos humanos estão lutando, ou conscientemente, ou inconscientemente, ao lado do exército de Lucifer, Satanás, a grande serpente de Gênesis, o dragão de Apocalipse. Então é isso. Até me perdi aqui na minha linha de raciocínio.
A verdade é que existe essa batalha, só que ela não é com armas, ela é uma batalha de argumentos, né? Miguel e seus anjos estão argumentando contra o dragão e seus anjos. Essa batalha no céu, ela foi muito doída, porque em resultado dela, 1/3 dos habitantes do céu perderam sua morada e foram arrojados para a terra. Aí talvez você seja intelectual e fala assim, mas isso é linguagem figurada, isso não é literal. Até pode ser. Porém, a verdade inquestionável é que os humanos estão perdidos em si mesmos, contando uma mentira atrás da outra. A mais recente é a mentira do aquecimento global. Segundo as previsões de 92, Bom dia, cavaleiro. Segundo as previsões de 92, hoje nós deveríamos estar todos submersos. Já estaríamos, todos não, mas pelo menos as regiões litorâneas da Terra. Não haveriam mais ilhas. E as pessoas que falaram isso estão nadando em dinheiro e a luta continua. Eles mudaram o termo aquecimento global para mudança climática, só para não ter que refazer todo o discurso. Mas a verdade é que eles insistem que o que está acontecendo é por conta disso. Só que os estudantes piedosos da Bíblia sabem que não é assim, porque quando Deus se revelou a Nabucodonosor, o rei Nabuco, ele deu para ele uma visão. E nessa visão, ele via uma grande estátua. E essa estátua, ela tinha a cabeça toda de ouro, o peito de prata, o busto de bronze, as pernas de ferro e os pés eram uma mistura de barro e ferro. Querendo dizer que de um lado o reino seria forte e do outro o reino seria fraco. O rei da Babilônia chamou todos os sabidinhos de seu reino, inclusive os escravos que tinham vindo de Jerusalém, entre eles Daniel. E eles não conseguiram interpretar o sonho. Daniel, quando ficou sabendo disso, porque o rei falou, se vocês não me disserem o que é esse sonho e o que esse sonho significa, todos vão morrer. E ele, na verdade, ele fez um edito de morte. E aí quando Daniel ficou sabendo disso, ele falou, mas por que tanta dureza nessa lei? Aí explicaram para ele
Daniel pediu 3 dias para pensar em como resolver o problema do rei Nabuco. E passados 3 dias, Daniel pediu uma palavra com o rei. E aí Daniel revelou para o rei Nabuco o sonho e o seu significado. Nesses 3 dias eles ficaram, Daniel e seus amigos, orando, jejuando e pedindo clemência ao Deus Criador. E Daniel revelou para o rei Nabuco o seu sonho. E ele explicou o significado. Rei Nabuco, essa estátua que o senhor viu no sonho, ele disse que o senhor sonhou com uma estátua, explicou tudo, blá blá blá. Essa estátua que o senhor viu no sonho é um relógio do tempo. É como se fosse uma ampulheta. Sabe aquela ferramenta que os antigos usavam? Era um vaso com areia dentro. Aí eles viravam o vaso para baixo. Quando caía toda a areia, quer dizer que acabou o tempo. E aí ele desvirava o vaso e continuava caindo mais um tempo. Então tinha ampulheta de vários tamanhos. Essa estátua do rei Nabuco é uma grande ampulheta do tempo. O 0 é a cabeça do grande rei Nabuco. A cabeça foi feita toda de ouro, porque mostra o esplendor de seu reino. E na verdade o rei Nabuco adorava sua cidade Babilônia, seu reino. Nabuco era muito forte e eficaz. Ele conquistava os povos vizinhos, matava, trucidava, depois assava no forno, vazava os olhos de seus inimigos, matava alguns nobres e pegava outros para servir como súdito em seu reino. Foi o que aconteceu com o Daniel. Depois do Senhor vai vir um outro reino, forte, mas não tanto quanto o seu. E depois desse virá outro, um pouco forte também, mas não com tanto brilho como o anterior. E depois desse de ferro virá um reino. Na verdade eram 4 reinos que viriam, né? O Nabuco já estava acontecendo, Babilônia. Depois o reino da Medo-Pérsia, os medos e os persas. Babilônia caiu e o rei, acho que Ciro, né, entrou no lugar dele. E depois desse veio a Grécia com Alexandre. E depois de Alexandre o reinado foi dividido entre seus amigos, seus generais. E depois disso veio Roma. Foi sob o governo de Roma que Jesus viveu e padeceu sob Pôncio Pilatos. Daniel explicou para o rei que no tempo desse último reino
de ferro. Na verdade, esse reino de ferro, ele se estenderia até os finais dos dias, porque na estátua, no final, os pés dela são mostrados como misturados ferro e barro. De um lado seria forte como ferro e do outro lado frágil como barro. Então nós estamos vivendo nos pés da estátua. Estamos vivendo em reinos, forte de um lado, sabido, e do outro frágil como uma casca de ovo. Nós passamos aqui em frente o batalhão de logística do Exército. São várias sedes aqui. A gente caminha de um lado e é uma, caminha do outro é outra. É uma área muito bonita, ideal para se fazer caminhadas. Então, voltando ao assunto, nós estamos vivendo épocas de força. Por exemplo, países extremamente fortes, como a China, por exemplo, e países extremamente fracos, como quem, por exemplo, a gente pode citar aqui aqueles países que estão em guerra lá com a Rússia, não é? Então são instabilidades humanas. Os Estados Unidos, apesar de ser uma nação muito forte, ela é fraca, ela é fraca na sua posteridade. Não se está produzindo liderança e isso é muito temerário. Por quê? Quando você não tem a sua própria liderança, outros vão te liderar. Na verdade, isso já está acontecendo. Estava vendo um documentário ontem que dizia que a Suprema Corte americana, que comparada com a Suprema Corte brasileira, está anos-luz na frente. 7, não sei quantos ministros tem lá, se são 20, eu não sei. Mas, ou são 12, acho que são menos aqui do que aqui, não sei. Mas o importante é que eu ouvi o número 7. Isso me chamou a atenção, aí eu parei para ouvir a notícia. 7 dos ministros da Suprema Corte americana são católicos romanos. Sim, o reino de Roma está aí no poder já faz mais de 2000 anos. E hoje a Europa se dividiu em nações, mas uma nação se mostra extremamente sabidinha. Ela é tão sabida que as pessoas nem percebem que ela é uma nação constituída, e isso passa por largo, as pessoas nem percebem. É uma nação chamada Vaticano, cujo rei é o Papa, o Supremo
legislador do mundo católico. Então, quando Nabucodonosor soube disso, ele ficou um pouco envaidecido, mas ficou meio revoltado. Falou: por quê? Quer dizer que eu vou ser só a cabeça e depois eu vou passar? Não. Eu não quero, eu quero ser eterno. Eu quero ser o eterno rei de Babilônia. E aí ele fez uma grande estátua toda de ouro e ordenou que se adorassem. É claro, as pessoas se recusaram. Bom dia. As pessoas se recusaram e pagaram o preço. Vai chegar um momento que Babilônia vai se levantar de novo. E o preço que eles vão cobrar é o mesmo preço que o rei Nabucodonosor cobrou: adoração. E quem não se prostrar diante dessa nova Babilônia será queimado, trucidado, assado, terão seus olhos vazados, terão seus bens tomados à força. Então tudo que aconteceu em Babilônia vai se repetir agora. E o relógio do tempo já está dizendo, nós estamos vivendo isso usando a linguagem dos cientistas modernos. Nós já estamos a um passo da meia-noite. Não é um passo, um segundo, não. É um passo mesmo. Um passinho. Então nós estamos, se voltarmos no relógio de Babilônia, nós estamos nos pés daquela grande estátua. Nos pés não, mais abaixo. Estamos nos dedos daquela grande estátua. Não, mais ainda. Estamos na unha do dedo mindinho do pé. Sim, as coisas não são fáceis. Meu propósito era falar das calçadas, mas eu já vi que não vai dar tempo, porque eu já estou chegando no meu destino. Então eu prometo fazer um próximo vídeo falando das calçadas. Só para adiantar, por que eu citei provérbio? Porque ele fala dos limites das propriedades. Então, antigamente, os nossos antepassados, a legislação bíblica se preocupava com isso. E hoje ainda estamos preocupados com isso. Verdade. A lei ela é passada por alto o tempo todo. Veja, as pessoas simplesmente não respeitam as suas divisas. É isso que eu queria mostrar no calçamento citadino. Essa avenida que estamos passando, aliás, saímos de uma avenida e já entramos em outra, mas o padrão da avenida é o mesmo, porque essa avenida está ladeando as terras do exército. Então não há moradores. Então ninguém pode avançar sobre a calçada. E é sobre isso que eu queria falar. Sabe, aquelas pessoas que colocam tijolos na calçada, areia na calçada, impedindo que os passantes a utilizem? Então, era disso que eu queria falar. Só que eu ia falar ainda mais ainda. Só que esse mais eu vou deixar para o momento certo, tá bom? Então vou continuar falando aqui do tempo, do relógio do tempo. Nós não temos muito tempo
Eu estava vendo hoje um documentário e ele falava sobre essa guerra, né? Entre o bem e o mal, sendo bom o lado da Bíblia e sendo mal o lado dos atacadores da Bíblia. Eu ia dizer que antigamente as pessoas, Roma, proibia o acesso às Bíblias. Mas depois que a Bíblia foi popularizada, isso ficou meio que difícil. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Esqueci o rapaz que traduziu para o inglês. Não sei se foi Tyndale, não sei. Mas ele disse para o poder romano na época: eu vou traduzir essa Bíblia para a língua falada do povo. Eu farei com que qualquer pessoa, qualquer andante, qualquer pessoa desconhecida desse país saiba mais da Bíblia do que os seus eruditos aqui. E aí começou uma grande guerra chamada Reforma. Reforma que os guerreiros de Roma souberam silenciar. No começo com espada, fogo, mas agora nesse último século, 20, e mais agora no 21, que começou há alguns anos, eles... Eu não quero polemizar muito. Ai, meu Deus. Mas não dá pra falar sem falar, verdade? Então, eu quero comunicar aqui aos desavisados que a reforma, ela não existe mais. Sim, existe um evento oficial onde eles sepultaram a reforma para sempre, sem dar um tiro. Pelo contrário, foram muito aplaudidos. Você que viveu em 2017 vai saber do que eu estou falando. Em 2017, o Facebook, ou Facebook, como diz os brasileiros, dos quais eu sou um. O Facebook, ele fez uma homenagem a Lutero. Então todos os perfis poderiam colocar como pano de fundo, capa, a foto do herói da reforma, Martinho Lutero. Na época eu já tinha a mente que eu tenho hoje, graças a Deus, porque eu não sou muito esperto. Como diz o profeta, eu não sou profeta, não sou filho de profeta, nada. Eu sou apenas um operário do dia a dia. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, os meios de comunicação, eles permitiram que a gente pudesse ter acesso a muita informação que de outra forma não teríamos. Então, graças a Deus, em 17, quando a campanha de Lutero começou, eu já sabia
que aquilo não ia dar coisa boa. Então, o rei de Roma, não de Roma, mas do Vaticano, em Roma, o rei do Vaticano celebrou uma grande festa para Lutero, comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. Pasmem, os protestantes aplaudiram, elogiaram, ovacionaram Roma, se curvaram diante do rei de Roma, o rei do Vaticano. Então, todos os meus amigos colocaram, a maioria, colocaram aquela bandeirinha de homenagem a Lutero. Mas enquanto eles faziam isso, eu chorava, porque o que os protestantes comemoravam era uma coisa, o que os de Babilônia comemoravam era outra. Os protestantes comemoravam o fim da reforma. Eles falavam: não há mais protesto, estamos unidos à nossa grande mãe, Igreja Romana. Os romanos diziam de si para si: não existe mais protesto. Finalmente, nós os exterminamos quase que totalmente. Quase, porque ainda existe uma dúzia ou duas espalhada pelo mundo que se recusa a se curvar diante do rei do Vaticano. E esse recusar vai suscitar a grande batalha final entre Miguel, seus anjos, e Lucifer e seus anjos. E essa batalha será travada aqui na Terra, porque Miguel e seus anjos foram jogados para cá. E como diz o Apocalipse 14:10, eles vão fazer guerra contra o restante, contra aqueles fiéis Nós temos aqui no canal todos os capítulos de Apocalipse comentados. Então, se você quiser saber como é que vai ser essa batalha, não é? Pode ver aí os nossos vídeos. Ou, se você preferir algo mais profissional, procure aí na internet, que tem de monte. Então, meu povo vai perecer por falta de conhecimento, diz a Bíblia. Mas aí, eu digo, vai perecer por falta de conhecimento, sim. Mas porque se recusaram a ver o conhecimento, porque o conhecimento está aí. Hoje, na rede de qualquer um que tenha 1 ou 2 neurônios, podem acessar essas informações e não precisarão morrer sob a espada do inimigo. Não pense que a espada não será mais desembainhada. Será sim. Lembra daquele filme Espanta Tubarão? Não lembro o nome das personagens, mas era um peixinho e um tubarão forte, poderoso. E o peixinho matou
um tubarão. Só que na verdade ele não matou, eu não lembro mais como é que foi a trama, mas alguém viu e pensou que ele tinha matado. Mas o tubarão morreu sozinho lá, parece que sofreu um acidente, não lembro. E aí esse peixinho pegou a glória para si. E aí os tubarões tinham medo dele. Mas não é desse que eu quero falar do amigo do peixinho, que era um tubarão grande, tão violento quanto todos os outros tubarões. Só que ele tinha uma particularidade. O tubarão era vegetariano. Será que eu estou misturando os filmes? Acho que eu estou misturando os filmes. O Espanta-Tubarão com o Procurando Nemo. Tá bom, mas não importa. A ilustração continua a mesma. O tubarão, que era amigo do peixinho dourado, era vegetariano. Então eles eram amigos. Mas no momento lá que o peixinho se feriu, o tubarão sentiu o cheiro de sangue. E o tubarão endoidou. Esqueceu que era vegetariano e queria devorar os peixinhos. Então, esse monstro, esse tubarão enorme, olha que beleza, os cabras. Até perdi a minha linha de pensação. O tubarão, o monstro de Apocalipse 17, Apocalipse 13, ele ainda vai voltar a pegar nas armas. Só que essa guerra não vai ter muito sucesso, porque Deus disse, através de João, que quando eles se arregimentarem para a guerra, serão todos exterminados. Tá vendo? Eu falava da calçada, tá vendo? Ó, obras sobre a calçada, postes, é um problema. Então essa guerra, ela já está finita, ela já está finalizada. Por quê? Miguel e seus anjos foram vitoriosos e serão vitoriosos também aqui na terra. Então, eles estão lutando, é um jogo perdido. Eles estão apenas se debatendo, porque sabem que pouco tempo lhes resta. Nós já chegamos ao final da nossa caminhada. Estamos aqui na estação de trem. O trem está sendo conduzido para o interior. Esse que está aí na plataforma. Então eu vou encerrar aqui o vídeo, descansar um pouquinho e depois retornar. Então, ó, esse aqui que está indo, está chegando na estação. Ele está indo para a capital, São Paulo. Então, meus amigos, existe realmente uma batalha, existe realmente uma luta, mas é uma batalha já vencida. Jesus disse: fique em paz, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Então, apesar de 90% dos humanos estarem se arregimentando conscientemente ou inconscientemente, eu acho que você está me vendo aí, não sei, porque eu tô com a câmera virada aqui para mim. Como acabou a viagem, eu vou parar aqui só para finalizar o vídeo, tá bom? Vou sentar um pouquinho que eu tô exausto, cansado. Então, para finalizar, essa é uma guerra já vencida, e a Bíblia diz
que Jesus venceu a batalha e que todos aqueles que tomaram o seu lado irão para o céu com ele. Então, simples assim. Você sabe que esse canal foi criado como uma extensão missionária. Então tudo que eu falo aqui precisa ter força da missão. Até que o nome do canal é Vigia das Pessoas. Então o vigia é ele lá em cima. E a minha maior preocupação é passar para as pessoas, meus amigos, pessoas que eu nem conheço, esse conhecimento. Porque vai chegar um dia que Deus vai cobrar de nós esse conhecimento. Então nós não vamos poder alegar ignorância. Você está sendo avisado. Existe uma batalha. E quer você queira ou não, você estará arregimentado do lado, ou a favor ou contra Miguel. Contra Jesus. Decida. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Paz eu preciso sentir, paz divina, só esta paz transmitir, dom real. Se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu gostei, assim, ó, com o dedinho, gostei. E aí, seremos todos felizes. Bye, bye.